Pais zelosos e filhos rebeldes. Esta é a lição número 6 da classe de adultos. O fato dos pais serem zelosos fará com que os filhos não sejam rebeldes? Bom, muito provavelmente, se você é pai ou é mãe, em alguma vez na vida você já deve ter falado aquela célebre frase: onde foi que eu errei? Se tratando da educação dos seus filhos, da criação dos seus filhos em questões específicas. Verdade é que muito provavelmente você não errou em lugar nenhum, porque mesmo os pais sendo zelosos, os filhos podem se tornar rebeldes. Por quê? Porque cada um é um, cada indivíduo é um. Veja, por exemplo, Abel e Caim, ou Caim e Abel, tiveram a mesma criação, entretanto, um teve um coração perverso e outro um coração voltado ao Senhor. Portanto, a culpa não é sua. Se você sabe da sua forma de criar, da sua forma de educar, você instruiu o menino no caminho onde deve andar e por alguma razão ele virou rebelde, entenda que a responsabilidade nesse caso, a culpa não é sua, você fez o que tinha que ter feito. Hoje, nessa lição, vamos tratar acerca de Sansão. Sansão é o personagem bíblico, físico mais forte que existe, biblicamente falando, né, de uma forma física. Nenhum personagem bíblico é mais forte do que Sansão, mas você verá que mesmo Sansão tendo muita força, uma força fora do comum, ainda assim era um homem com um coração ou a mente fraca, né, que se deixava levar. E por que isso? Por causa de sua rebeldia. Texto áudio: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Ou seja, o fato de você ter dado um bom testemunho, ter educado bem, é claro que vai fazer uma diferença no comportamento dos seus filhos. Entretanto, se por alguma razão ele ficou rebelde, saiba que isso é uma escolha individual dele, que certamente ele sofrerá algumas consequências por conta disso. Introdução. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Veja que aqui há um casal voltado ao Senhor que educou seu filho no caminho em que deve andar, entretanto, tornou-se uma pessoa rebelde. Veremos que tem outras coisas também que permeiam a vida de Sansão. Sansão tinha tudo, absolutamente tudo, para ser uma referência do amor do Senhor, uma referência do poder de Deus, no sentido amplo do negócio, não somente em sua força, mas principalmente no seu exemplo, no seu testemunho, o que não foi o caso de Sansão. A Bíblia nos traz algo interessante sobre essa questão de força, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e veremos que há algumas questões que veremos que a força não é o principal. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 nos diz assim: conheço as tuas obras diante de ti, pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então veja aqui um contraste na vida de Sansão. Aqui a Bíblia falando, trazendo a carta à igreja de Filadélfia, que era aqui uma questão de que não tinha muita força, mas não negou o nome do Senhor. O que isso traz para nós? O importante não é alguém como Sansão ter uma força fora do comum. O importante mesmo é ter força para não negar o nome de Jesus. Né? Jeremias também vai nos dar um norte, né? Capítulo 29, versículos 24 a 25, nos diz lá, só para resumir, que não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se em saber que eu sou o Senhor. Então nós não devemos apegar a nós mesmos. O próprio Jeremias 17,5 também diz que maldito o homem que confia no homem. E aqui
abrir um leque para esclarecer que o texto aqui, Jeremias 17,5, nos diz respeito a que o homem não confia em si e não num outro homem, né? Então, maldito o homem que confia em si, né? E aparta o seu coração do Senhor. Então, vemos que a questão da força não é a primazia, não é o mais importante. Que adianta ter muita força e negar o nome do Senhor? Importante ainda que nós venhamos ser fracos, pequeninos, mas que nós não venhamos negar o nome do Senhor, venhamos ser fortes na presença do Senhor, no sentido de glorificar o seu santo e poderoso nome, lembrando que as palavras de Jesus disse, né? A minha graça te basta, pois o meu amor se aperfeiçoa na fraqueza e não na força. Os pais de Sansão, uma situação espiritualmente deplorável. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Veja que apesar do lugar estar completamente envolvido na idolatria, em questões que provocavam a ira do Senhor, pessoas que não guardavam os seus mandamentos, uma época completamente de desobediência a Deus, teve aqui um casal que fez toda a diferença, que era um casal que eram fiéis ao Senhor. E o que isso causou a eles? Uma visita do anjo do Senhor. Quando nós somos fiéis ao Senhor, somos obedientes à sua palavra, aos seus mandamentos, o Senhor sempre nos visita. É claro que muito provavelmente hoje a questão da presença do anjo em si já é algo extremamente raro, mas sabemos que nós temos a presença do Senhor. Nós sabemos que quando somos obedientes ao Senhor, obedientes aos seus mandamentos, à sua palavra, nós não nos corrompemos com as coisas desta vida, então o Senhor, Ele nos visita, Ele nos dá a sua presença e certamente vai nos escolher para algo específico. E por que isso? Porque quando a situação espiritual está deplorável, sempre haverá alguém que é uma referência, sempre haverá alguém para ser um espelho, sempre haverá alguém que Deus levantará para continuar pregando o seu santo e poderoso nome. A mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Veja que essa mulher, que era fiel ao Senhor, teve uma visita de um anjo. Ela era uma mulher estéril, claro, no caso não pode dar à luz a um filho ou uma filha, né? E agora, com a visita do anjo, o anjo vai dizer agora que ela vai ter um filho. Como isso é possível? Bom, para nós não compreendemos, mas para Deus não há impossíveis. Lucas 1,37. Então veja que aqui o anjo do Senhor trouxe uma bênção para este casal, para esta mulher principalmente, porque para a época não ter filho era algo de uma grande humilhação. Veja, por exemplo, o caso de Penina, que era humilhada por não ter filhos, né? Por não ter dado filhos ao seu esposo Eucana, e Penina vivia constantemente afrontando a Ana. Então, Ana também era estéril, então veja aqui a situação, como é bem complicado para a época, né? Para a época hoje não é tanto, né? Hoje em dia as pessoas, as mulheres, se souber que são estéreis, devem dar até glória a Deus, né? Em alguns casos específicos, né? Sei que não são todas, mas de modo geral não existe a cobrança de hoje em dia que existia na época, que a mulher tinha que ser mãe. Então veja que aqui foi uma grande bênção, foi uma mulher agraciada por Deus. E por que ela foi agraciada por Deus? Por uma única razão: era obediente a Deus num mundo completamente mergulhados na idolatria. Quando nós somos a referência, quando nós, independente das circunstâncias, nós não nos contaminamos com as coisas do mundo, o Senhor olha para nós de uma forma diferente. E certamente nós também seremos agraciados, porque nós continuamos sendo fiéis ao seu santo e poderoso nome. Recebendo orientações divinas.
Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra no voto de Nazireu. Em outras palavras, Sansão cometeu todas essas situações, todas essas questões. E falando aqui na questão de bebida forte, aqui até a uva em si ele também não poderia comer. Todas essas questões estão lá no livro de Números, capítulo 6, vai te dar um norte do que era o Nazireu. Quando a pessoa era separada para ser Nazireu, ali está algumas consequências, algumas regrinhas básicas que a pessoa não poderia fazer. E uma delas era justamente não beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte. Nem mesmo uva não poderia comer. Não é muito diferente hoje. A bebida, num sentido geral, algumas pessoas defendem que a Bíblia não condena a bebida, condena a embriaguez, mas se nós fôssemos sensatos, ou se nós formos sensatos, entenderemos que um abismo chama outro abismo. Então a pessoa que hoje bebe uma taça de vinho, amanhã bebe duas, depois três, então acaba se embriagando. Então a bebida forte, até nos dias atuais, não é aconselhável para uma pessoa cristã, nem para uma pessoa não cristã não é aconselhável tomar bebida alcoólica, justamente devido às coisas, né, as mazelas que ela traz, né, problemas de saúde, entre tantas coisas e até mesmo o pior. Então ele também não poderia comer coisa considerada imunda, né? Coisas de sentido geral, carne de porco, por exemplo, que na época era tida como imunda, até hoje em alguns lugares também a carne de porco é tida como carne imunda também, entre tantas outras carnes também, né? Não poderia cortar os cabelos. A propósito, quem foi que cortou os cabelos de Sansão? Você sabe? Daqui a pouco eu vou te falar quem foi que cortou os cabelos de Sansão. Então veja que, porque algumas pessoas dizem que foi Dalila, né? Será que foi Dalila mesmo? Então vejam, não poderia tocar em cadáver, coisa também que ele fez. Então, o Sansão teve orientação divina, mas parece que ele não entendeu muito bem, ou ele entendeu bem e não quis praticar, né? Não quis obedecer. E por que Sansão não obedeceu? Apesar de ter pais zelosos, justamente por isso, porque ele era rebelde. Então não é diferente hoje. Quantas pessoas hoje, até filhos e filhas de pastores, né? Filhos, né, de pessoas do círculo de oração, pessoas da igreja, de modo geral, como é que são os filhos? Geralmente são rebeldes, apesar de ter um excelente exemplo dentro de casa. Pai e mãe dão um excelente exemplo na palavra, no trato, na piedade, na consideração, no amor, na caridade, mas os filhos insistem em ser rebeldes. Sinopse: o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. O nascimento de Sansão e sua formação. O nascimento e desenvolvimento de Sansão. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Enquanto nós estamos debaixo da orientação do Senhor, enquanto nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está nos dirigindo, a nossa vida é diferente, a nossa vida é próspera. E próspera aqui que eu digo no sentido amplo do negócio, não é a questão financeira em si, mas é em todos os aspectos. Haja vista que quando a pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo sempre irá conduzi-lo pelo caminho correto, pela retidão. E a pessoa que anda com retidão, ela, claro, não vai errar nem para um lado nem para o outro. Então ela não haverá consequências de pecado, porque é uma pessoa que se desvia do pecado. Então é importante que nós venhamos a ser guiados pelo Espírito Santo, né? Haja vista que hoje os filhos dos cristãos, hoje acho que a última coisa que querem é ser guiados pelo Espírito, né? São guiados pelo aquilo que dá na telha, como diz aí, né? Os cristãos de modo geral, principalmente essa nova geração que vem hoje, claro, não são todos, mas uma parte acaba querendo modernizar o Evangelho, né? Acham que isso pode, aquilo lá também, que isso aí é a época do meu avô, da minha avó, que não é bem assim, e acabam não sendo guiados pelo Espírito. Por quê? Por causa da desobediência, devido à rebeldia.
contra a Cristo, né? Contra a igreja do Senhor, contra o Espírito Santo. Por quê? Porque entra na questão da desobediência. Quando foi batizado, essa pessoa, né? Ele prometeu que iria se guiar pelos estatutos ali da igreja, né? A sua fé em Cristo, e agora que foi batizado passa-se algum tempo, e agora já acha que é dono do nariz e quer fazer mudanças, e quer falar, não é bem assim, mas você na hora do batismo você disse que você aceitaria. Se você disse lá que aceitou e agora não está aceitando, você está vivendo uma mentira, então está na rebeldia, e a rebeldia é pecado. E isso acontece muito, principalmente com filhos de crente, né? Então isso é algo lastimável, uma coisa triste, mas que nós venhamos estar sempre na soberana vontade de Deus, né? Está nessa direção. A família de Sansão. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Ou seja, a mulher teve ali uma visão do Senhor, do anjo do Senhor, ela poderia guardar para si, mas o que ela fez? Ela compartilhou com seu esposo, o que é um pouco difícil nos dias atuais. Veja que tanto de um lado quanto do outro, né, tanto o esposo quanto a esposa, muitas vezes acabam escondendo até mesmo as questões cristãs. A pessoa, acontece algo na igreja, mas como a outra pessoa, né, o cônjuge não foi, essa pessoa acaba escondendo para si, não quer compartilhar com o esposo ou com a esposa, né, quer ficar somente para si. Não era o caso aqui. Era uma mulher que ela compartilhava os acontecimentos espirituais com o seu esposo. Seu esposo tinha ciência. Isso é de suma importância. E até mesmo quando é o contrário, também, dependendo das circunstâncias, também deve ser compartilhado. Mas é claro, dentro da vigilância, que há situações, por exemplo, Abraão, quando foi sacrificar Isaac, não falou com ninguém. Por quê? Porque se ele fosse falar com alguém, alguém o impediria, ou pelo menos tentaria impedir. Então existem alguns casos específicos que nós temos que ter entendimento da palavra, sabedoria, pedir direção a Deus, né, ao Espírito Santo, para que nós venhamos fazer conforme a vontade do Senhor. Então veja que aqui, nesse caso, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele, o que dá a ideia aqui de que realmente eles não tinham conflitos dentro de casa. Manoá orou insistentemente, pedindo orientação com como criar a criança. Ou seja, a mulher compartilhou, sua esposa compartilhou com ele a questão do anjo. Então, o que o Manoá fez? Ele orou, pedindo orientação para criar a criança. Então, veja que aqui já não é eu que vou criar meu filho, é o Senhor que vai me instruir a criar o meu filho. Veja que aqui a coisa já começa a mudar, já é a questão mais espiritual, né? O pai aqui já vai direcionar o menino no sentido dele ser uma pessoa guiada com uma orientação divina. Tanto é que Manoá orou ao Senhor. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Então veja, se eles estavam juntos, e aqui a questão de junto aqui dá a ideia de unidade. E o casamento é justamente isso, é um encaixar no outro, né? É a questão da perfeição, é o encaixe. E isso dá a ideia de unidade, né? São os dois, né? São um, né? Existe uma peça interessante na parte hidráulica que chamam de união, que é formado por duas partes, que depois que precisa fazer a vedação, fica tudo perfeito. Por quê? Porque estão unidos, estão juntos. E quando essa união, né, a questão hidráulica está bem feita, não há vazamentos. E é assim também o casamento. O casamento não deve ter vazamentos. Tudo que se acontece no lar precisa ficar no lar. Não tem que ficar compartilhando com um e com o outro. Principalmente aqui a questão da intimidade, né? Alguns cristãos não vigiam e compartilham até mesmo as suas intimidades com outras pessoas. Isso não é bom. Lembrando, a união na parte hidráulica não deixa vazamento. Então, da mesma forma, o casal também não deve ficar vazando esses tipos de coisa. Então, aqui, veja que há algo profundo da unidade. Então, aqui era uma relação que tinha amor, comunhão e piedade. Então, quantas pessoas hoje não tem mais essa perspectiva do lar, né? A família de Sansão ali era uma família da parte do Senhor, era uma família estruturada na palavra, espiritualmente fortificada. Agora,
Olha que situação. A família de Sansão era fortemente espiritual, forte que eu digo em questões de comunhão com Deus, e Sansão, que era fisicamente forte, era fracassado espiritualmente. Não é muito diferente hoje, né? A formação de Sansão. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Ora, se ele estava ali observando os protocolos de como era e como não era o seu nazireado, e ele possivelmente mais tarde ele violou, então ele sabia o que ele estava fazendo. E não é diferente hoje. As pessoas hoje, de modo geral, eu sei que existem exceções e graças a Deus são muitas exceções, mas de modo geral aqui, vamos aqui generalizar. Aliás, melhor não generalizar, não generalizando, mas boa parte dos cristãos hoje como é que faz? Leem a palavra, meditam na palavra e faz justamente o contrário. Ao invés de obedecer a palavra, obedece tudo, menos do que a Bíblia diz. Então nós devemos não ser como Sansão. Sansão observava o que ele precisava fazer, o que ele não devia fazer, e era justamente o contrário do que ele fazia. Nós devemos meditar na palavra e aplicar a palavra como ela é. Sinopse: os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do filho. A fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Como subestimar? Fazer pouco caso, né, do adversário. Não é muito difícil. Me lembro que há algum tempo o Mike Tyson, que na época que eu era garoto, ele tinha um nome muito expressivo, as pessoas tinham medo dele, que no ringue lá o rapazinho era rocha, não era fácil de encarar ele não. Mas um dia ele subestimou o seu adversário e foi nocauteado. Não é diferente hoje. Quantas pessoas, aqui vou trazer aqui até uma dinâmica aqui mais clara aqui para nós, no sentido da cultura do Brasil, como dizem que o Brasil é o país do futebol. Quantas vezes você não viu um time muito grande, com muita expressão, às vezes até mundial, perder para um time extremamente pequeno? E por quê? Porque muitas vezes esse time grande menosprezou, subestimou o seu adversário. Hoje, as pessoas no sentido espiritual ficam subestimando o adversário, né? Subestimando a Satanás, o diabo. Nós sabemos que Deus é poderoso para esmagar Satanás, que Cristo é maior, que todo poder lhe foi lhe dado no céu e na terra. Então o adversário não pode ir contra Cristo. Entretanto, nós precisamos compreender de uma vez por todas que o adversário, apesar de ser muito inferior a Deus, muito inferior a Cristo, ele ainda assim ele é forte. A Bíblia diz que ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando alguém dá uma brecha, ele vai tragar. Então nós não devemos subestimar o nosso adversário. Lá no livro de Judas, no versículo 9, quando Moisés estava lá contendendo contra Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele não proferiu palavras de maldição a Satanás, mas o que ele disse: o Senhor te repreenda. Agora você vê, Miguel, que é um anjo de guerra, está na presença do Senhor, é um anjo que não tem pecado, e ele não quis enfrentar Satanás, disse que o Senhor te repreenda. Por que nós vamos ficar dizendo por aí que Satanás está debaixo do nosso pé? Não está. Vamos parar com esse negócio, porque Satanás ele é um adversário forte. Mais uma vez vou repetir, Jesus é muito superior, Deus é muito superior, mas o adversário é um adversário forte. Nós não devemos subestimá-lo, não fazer como Sansão fez, porque olha a derrota de Sansão. Por que foi? Porque subestimou o seu adversário, e nós não devemos subestimar o nosso adversário. A presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que o
que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo, e por causa disso passou a anular a glória de Deus. O ego. O maior inimigo do homem é o homem. O maior inimigo seu é você. O maior inimigo meu sou eu. E nós devemos ter muito cuidado com essa questão da presunção. A presunção é achar que eu sou o melhor. Se eu não estiver aqui, o culto não acontece. Se eu não cantar, ninguém canta melhor do que eu. Não haverá louvores. E entre tantas outras coisas. Sansão se era muito presunçoso nesse negócio. Porque eu sou forte, então ninguém pode me deter. A força está comigo. Eu sou o fortão. Parece que não, né? Então, e por que não? Porque ele começou a se exaltar e não dar a devida glória ao Senhor. E começou a anular a presença de Deus em sua vida. E quando uma pessoa começa a anular a presença de Deus em sua vida, o Senhor vai deixando de lado. O Espírito Santo vai deixando a pessoa. Não adianta uma pessoa querer fazer todas as coisas erradas, ser rebelde e achar que Deus vai ficar com ele. Não ficará. Deus não terá o culpado por inocente. Veja o que aconteceu com Ofni e Finéias. Fez tanta coisa errada, estava ali na linha sacerdotal, era para substituir o pai, né, Eli, mas veja que o pai ali, o Eli, era um pai completamente de qualquer maneira. Eli é um exemplo de um pai que não era zeloso, nem com as coisas de Deus e nem com a família, porque os filhos faziam o que queriam fazer na tenda do Senhor e ele não repreendia nem como pai e nem como sacerdote. E olha o fim dos três. Então, nós não devemos ter a presunção de nada, nós precisamos reconhecer que sem Cristo, sem o Senhor na nossa vida, nós nada podemos fazer. Todas as nossas vitórias vêm da parte do Senhor. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Ele entrou num território perigoso, brincando com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus, iludido, pensando que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Muito provavelmente, aqui na questão de uma mulher estrangeira, trazer aqui para nós, quantos cristãos hoje estão procurando no mundo uma mulher para se casar? E também até, por que não um homem também, né? Entretanto, uma certa vez eu ouvi, numa reunião de mocidade, uma palavra bem dura. O pastor estava falando a respeito de que as meninas da igreja queriam namorar com os meninos que não eram cristãos. E uma jovem se levantou e disse: mas é claro, pastor, os jovens da igreja não querem saber nada de trabalho, são tudo um povo preguiçoso. Olha que situação, olha a vergonha, olha a situação. Então, mas isso, é claro, não justifica, até explica a situação, porque realmente qual é a mulher que quer se casar com um homem preguiçoso? Olha o que Provérbios 6,6 diz: vai ter como a formiga, ó preguiçoso, conheça o seu caminho e ser sábio. Então, até a formiga está dando a lição para os preguiçosos. Então, mas no sentido espiritual do negócio, quantos cristãos hoje não querem ir lá fora e buscar uma mulher lá do mundo, achando que, talvez até entra na questão da presunção, né? Não, porque eu sou cristão, eu sou super crente, eu sou uma pessoa salva, remida no sangue do Cordeiro, eu vou ganhar essa pessoa para Jesus. É mais fácil ela te ganhar para o mundo do que você ganhar ela para Jesus. Não se iluda. A probabilidade de um salvo ganhar uma pessoa não crente para Jesus é muito pequena nesse sentido de ir lá buscar no mundo para namorar, noivar e casar e trazer essa pessoa para a igreja. É muito difícil, é muito remota. Então não se engane. Não, mas eu consigo. Não, você não consegue. Para com esse negócio. O ideal, veja por exemplo o caso de Oséias. Deus mandou Oséias se casar com uma mulher prostituta, ele foi lá, casou com a mulher, trouxe ela para casa, o que ela fez? Ela voltou para o mundo, voltou lá para a prostituição. Não é muito diferente hoje. Aqui
claro que lá é uma questão até simbólica da questão da prostituição dos ídolos, né? Mas se nós formos trazer para hoje, no sentido literal do negócio, não é muito diferente não. Imagina a situação, a pessoa vai casar com uma pessoa do mundo, aí enquanto ele está caminhando para a igreja, a menina está indo para um baile, por exemplo. Olha que situação, ou vice-versa, né? Aí, olha que situação. E uma outra questão também, o esposo, por exemplo, chama a esposa para ir para o culto no domingo. Ela vai. No domingo seguinte, o que ela faz? Não, hoje, domingo passado eu fui com você para a igreja, hoje você vai para o baile comigo. E aí, como é que fica o negócio? Então, nós não devemos ter esse tipo de casamento misto. Isso não é para nós. Nós devemos procurar pessoas que têm a mesma fé que a nossa. Sinopse: as mais escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Isso aqui é um ponto crucial. É compreender que o fato de Sansão ter feito mais escolhas, ter sido uma pessoa rebelde, mostra o caráter dele e não a criação. Tanto é que também poderia ser o contrário, né? Também Sansão poderia ter tido maus exemplos e ter sido uma pessoa boa também. É possível? Claro que é possível. Então veja que no caso de Sansão é invertido. Ele teve pais zelosos, mas Sansão foi rebelde. Conclusão. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Um ponto aqui, para fechar, se você tem consciência de que você foi um pai zeloso, uma mãe zelosa com seu filho, e o seu filho foi rebelde, você precisa continuar sendo exemplo, né? Sendo o farol, né? Sendo exemplo. Ainda que o filho ou a filha venha se desviar para outros caminhos, você precisa continuar firme no propósito com o Senhor. Continue dando testemunho, continue sendo o sal da terra, continue mostrando que você é um exemplo a ser seguido, que você continua firme no propósito de adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Revisando o conteúdo. Número 1. Mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o mal aos filhos do Senhor, que os entregou nas mãos dos filhos por 40 anos. Número 2. Sansão não podia beber vinho, comer coisa considerada imunda ou cortar os cabelos. Número 3. Que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Número 4. Não podemos subestimar a presença de Deus em nossa vida por causa do nosso